que a gente não conquistou, que às vezes a gente esquece de agradecer o que a gente já tem. Né? A gente tem um teto, a gente tem uma família, né? A gente tem a igreja que nos ampara, temos amigos, familiares. Você tem uma mãezona. Né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma mãezona, eu tenho uma filha maravilhosa. Família então, também. a gente somos amados de Deus e somos muito privilegiados de termos a nossa família. Porque o bem maior não é ter dinheiro, não é ter carro, não é ter vanglória, é ter uma família abençoada, um amigo que às vezes nos dá uma palavra, né? Às vezes nem da família, mas Deus usa alguém de fora, um amigo. Então, Deus sempre vai ter alguém. Antigamente, eu ficava muito medo de ficar muito sozinha, né? De um dia minha mãe partir e eu ficar sozinha, minha filha casar e eu ficar sozinha. Mas graças a Deus que Deus tirou esse medo, porque eu sei que Ele nunca nos desampara. Ainda que eu fique sem ninguém do meu lado, Ele está do meu lado, Ele está conosco. Ele é nosso amigo, é nosso pai, é nosso patrão. Mas vem os netos, você não vai ficar sozinho. Eu pensei também que eu só tenho um neto, agora já tenho dois. Ele é tudo que a gente precisa, né? É, claro. Ele é o nosso marido, é o nosso patrão, ele é tudo que a gente precisa. Então, nós não precisamos estar ansiosos por nada, porque o pão que perece, a roupa que consome, a joia que o ladrão mina em roupa, a gente não precisa estar ansioso por nada, amém? A palavra que eu vou deixar nessa tarde é uma palavra também muito conhecida, está lá em Coríntios 13, eu vou ler só o 13, amém? Amém. Primeira ou segunda? 1 Coríntios, que fala da suprema excelência do amor, sobre o amor, né? Porque a gente está precisando muito de amor. Todos os dias a gente tem que dar amor, tem que dar perdão, misericórdia para aqueles que estão ao nosso redor. Depois de mamar, não é isso não? Isso. Eu acho que é o antes. É, achei. Achou? 1 Coríntios 13, 13. Amor, Vou ler só o 13. Amém? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Dos 15 anos da minha filha, eu até falei essa passagem, né? Que são as três coisas que não podemos perder. A fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior é o amor. Porque o amor, ele cobre todas as transgressões. O amor faz a gente passar por lutas, perdoar o nosso próximo. Ainda que a pessoa que mais nos feriu, quando ela precisar de ajuda, a gente está ali para estender a mão e ajudar. Porque isso é o verdadeiro amor de Deus. Ajudar uma órfã, uma viúva. Essa é a principal igreja. Não é estar dentro de um templo religioso. É simplesmente fazer a vontade de Deus. Porque essa é a verdadeira obra de Deus. A gente vê um necessitado, aquela pessoa ali a gente pode ajudar, né? Então a gente vai lá, oferece uma comida, às vezes um amparo, um alimento. Então essa é a verdadeira obra de Deus nessa terra. Que as pessoas venham nos ver como luz do mundo, sal da terra, cidade edificada sobre os montes. Que não seja preciso a gente andar debaixo do braço a Bíblia para provarmos que somos servos de Deus. Que onde nós passarmos, através do nosso testemunho, o brilho de Deus, a alegria que Ele nos dá, a cada dia a gente transparecer um sorriso, um abraço, um bom dia que seja, às vezes, para alguém. Às vezes você vê alguém triste, cabisbaixo, né? Você fala, poxa, aquela pessoa não está bem. Você vai lá, dá um bom dia, um sorriso. Às vezes, se você tiver mais intimidade, dá um abraço. Aquele dia ali já vai mudar daquela pessoa. Porque ela vai pensar, poxa, tem alguém que me viu, tem alguém que está se preocupando comigo. Às vezes também ela não tem uma família, não tem ninguém, está achando que não está desamparado. E Deus, Ele vai sempre usar as nossas vidas para ajudar alguém. Então, por que vamos viver nessa terra sem propósito? Temos que viver com um propósito. Senhor, acordamos, glória a Deus. Qual é o teu propósito para o dia de hoje? Quem eu tenho que ajudar? Quem eu tenho que falar do teu amor? Quem eu tenho que testemunhar? A minha vida ser um testemunho para alguém. Então, isso faz todo o sentido da nossa vida. Porque senão a gente só acorda, come, trabalha, paga boleto e
aquela vida rotineira mecânica. Então tem que ter muito além disso na nossa vida, de sobrevivermos. Porque senão a gente está só sobrevivendo, está só respirando, não está sendo útil para ninguém, né, para o nosso redor. Então, tem propósito de nós estarmos aqui na Terra. Se ainda não fomos ainda morar com o Pai, ainda Ele não nos levou, é porque ainda é a propósito. Muitas das vezes a gente quer ficar no nosso cantinho, a gente não quer falar nada, às vezes estamos tristes, queremos ficar no quarto, às vezes chorando, se lamentando com os nossos problemas, mas tem pessoas com problemas muito maiores. Então, quando a gente começa a ouvir o problema do outro, a gente vê e fala assim, ainda agradece, Deus, a minha cruz até que é leve, né? Porque quando você começa a ouvir as pessoas, às vezes escutar, parar para escutar, você vê que a gente tem tudo e a gente nem tem direito de reclamarmos, porque temos só que agradecer. Por isso que a Bíblia fala, tendo com que se cobrir e se vestir, estejamos com isso contentes, tenhamos contentamento. Porque muitas das vezes a gente tem tudo e não está contente, está sempre querendo mais. E isso daí que o inimigo vai tirando a nossa alegria. Porque às vezes a gente almeja tanto uma coisa, aí quando você conquista, daqui a pouco aquilo perde a graça e você já não tem alegria naquilo, já quer outra coisa. Então não vai havendo contentamento. E a Bíblia fala que a gente tem que ter contentamento, né? Temos que estar felizes com pouco. Porque se estivermos felizes com pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. E que venhamos ser fiéis também no pouco. Porque quando a gente tem pouco, Deus testa a nossa fidelidade. Se a gente vai abençoar alguém, mesmo tendo pouco, às vezes a gente tira até do nosso para poder ajudar o próximo. Então aí Deus vê a nossa fidelidade, fala, não, ela está testada no pouco, então eu posso dar um pouco mais para ela, que ela não vai se ensoberbecer, não vai se engrandecer. Então, muitas das vezes Deus permite passarmos o estreito para ver se Ele pode botar coisas maiores na nossa mão. Para ver se vamos saber administrar, se vamos, né, não se engrandecer com aquilo ali que Ele vai colocar em nossas mãos, e se a gente vai ser grato pela luta, pela dificuldade, por andar a pé, glorificar Ele nas dificuldades, sermos gratos em tudo. E os desertos que eu passei na minha vida me ensinam muito isso, a agradecer, a ir chorando pela rua, mas agradecendo, passando luta, mas agradecendo, ainda que nos tirem de tudo, não pode tirar a nossa alegria da salvação. É a única coisa que o inimigo não pode tirar, a alegria da nossa salvação. Então isso ele não pode tirar do nosso coração. E a gratidão, porque a gratidão abre muitas portas na nossa vida. Porque quando a gente é grata e Deus fala, poxa, eu dei tão pouquinho para ela, e ela foi grata pelaquela coisinha boba. Imagine, né, eu vou dar coisas maiores, ela tá merecedora, né, tá fazendo por onde, tá sendo grato. Então ela vai ajudar pessoas, não vai usar aquilo só para o seu ego, para se engrandecer, para si mesmo, vai ajudar o próximo. Então aí Deus faz. E está findando o ano, né? Que venhamos refletir quantos livramentos, quantas bênçãos recebemos nesse ano. Então é motivo de muita gratidão a Deus, estarmos gratos. Muito obrigada, Deus, por esse culto, pelas minhas irmãs. Quero agradecer vocês que me aturaram o ano todo. Vieram aqui, tem sempre um carinho por mim, pela minha mãe, estão sempre preocupadas conosco. E nós também, da mesma forma com vocês. Dona Severina, muito obrigada pela sua presença aqui sempre. Dona Severina é uma das maiores incentivadoras para mim não parar esse culto. A velha guarda da... às vezes eu desanimo, dou uma rateada, eu falo, ai Deus, ela bate aqui no portão quando é o culto. Isso, quando é o culto, eu tô sentindo falta, aí me abraça, chora, fala que me ama, aí meu coração derrete, eu falo, Deus, eu tenho que continuar. E é verdade. Passa rápido, né? E glória a Deus. Estou né? muito feliz de estar com vocês. Vocês são uma bênção na minha vida e na vida da minha mãe. Eu tenho um carinho muito grande pela vida de vocês. Amo cada um de vocês. Tanto que vocês estão aqui presencialmente, tanto que vocês me acompanham aí também pela YouTube. Sou grata porque eu sei que vocês também têm um carinho por mim, oram por mim. E
vida. Eu oro por você e você ora por mim, né? E a Bíblia fala, orai-vos uns pelos outros. Porque às vezes a gente quer orar só, Senhor, me dá pra mim. Não, a Bíblia manda a gente orarmos uns pelos outros. E quando a gente ora pelo próximo, Deus vê as nossas necessidades. E aí Ele supre as nossas, né? Esse é o verdadeiro evangelho, o sentido do amor, de sermos gratos. E que nesse dia venhamos, né, refletir nessa palavra, venhamos amar mais, sermos mais gratos, porque estamos vivos. Eu estava vendo um podcast, uma reflexão, né? O rapaz falando que se ele desse 1 milhão, 1 era 2 milhões para a menina, se ela ficaria muito feliz. Aí ela, não, vou ficar muito feliz e tal. Aí ele, tá bom, eu vou te dar 2 milhões, 1 era 2 milhões, mas amanhã você não vai estar viva. Aí ela, o quê? Aí ela vou te dar esse dinheiro, mas amanhã você não vai estar viva se eu te der esse dinheiro. Aí ela, não, eu prefiro respirar, eu prefiro acordar do que 2 milhões, do que o dinheiro todo do mundo. Aí ele falou, você prefere? Então, por que todos os dias, às vezes, nós não agradecemos só de respirar e acordarmos, né? A gente está sempre reclamando e querendo algo a mais. Então, assim, isso é uma reflexão, né? Porque o acordar vale mais do que qualquer dinheiro e qualquer benefício nessa terra. A gente estarmos vivos já é motivo de agradecermos ao Senhor, amém? Essa reflexão que eu deixo, uma tarde abençoada para todos. Amém. Agora nós vamos fazer um lanchinho, vamos fazer uma confraternização aqui. Vocês aí não vão participar, mas que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada pelo carinho de todos e amo vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. E a palma para Jesus.